E quando foi esse momento que essa paixão e toda essa admiração pelo cavalo se realmente tornou um negócio, se tornou algo que você falou, eu quero ter um negócio no meio do cavalo? Abner, paixão sem método, sem processo, ela é um hobby caro. É. Então, o cavalo, quando você está numa escolinha, até tem preços acessíveis, ele é possível que pessoas de todas as classes sociais possam participar, mas quando você atinge o alto rendimento, o alto nível, assim como qualquer outro esporte, Com certeza. o custo ele é muito elevado, ele é muito alto, e então nós como empresários do ramo de tecnologia passamos a tentar enxergar o hipismo como mais um negócio, mais um business, e foi então que a gente partiu para a Europa, partiu para conhecer os maiores e melhores criadores do mundo, com o intuito de tentar criar um business plan, de tentar fazer disso um negócio pelo menos autossustentável, né? Sim. E é interessante até um gancho no que o senhor mesmo acabou de dizer, as pessoas no mundo do hipismo, no mundo do cavalo, muitas vezes são amadoras, elas não têm tanto profissionalismo, às vezes a pessoa entra ali numa pegada mais de uma diversão, sem saber muito como funciona, e aí depois de um tempo ela acaba se frustrando. Mas o hipismo de verdade não é isso, na verdade. O hipismo ele tem esse lado profissional que o Aras Rosa Mística traz muito. O que é importante a gente separar é que o Brasil, assim como o mundo todo, sempre teve no hipismo um esporte amador. Por ser até um esporte caro, tem a entrada muito difícil de profissionais, mas com algumas ações que a gente passou a observar no cenário hípico internacional, começou sim a valorizar também o profissional, tendo essas provas de alto rendimento, com premiações expressivas, com uma oportunidade da pessoa utilizar o cavalo não só para a prática esportiva amadora, mas para a prática esportiva profissional, e que também visava o networking. Então, muitos negócios são feitos nessas competições. O hipismo não está só dentro da pista, ele também está por fora das pistas. Com certeza. E é lá que acontecem grandes negócios, grandes conexões, e nisso que eu vejo o seu projeto indo nessa direção. Acho muito bonito isso que você está iniciando e fazendo. Poxa, muito obrigado. E é exatamente esse ponto que muita gente não enxerga. O hipismo e o cavalo, ele não é só um ativo de luxo, ele é toda uma atmosfera, uma cultura em volta do mercado do cavalo. Quem realmente vive o esporte, ele está totalmente dentro do mundo do cavalo diariamente. Abner, eu gosto de fazer uma comparação com a Fórmula 1. A Fórmula 1 ela não é acessível para todos, mas nós tivemos aí um momento, principalmente na época aí do Ayrton Senna, onde as pessoas acordavam domingo cedo para acompanhar, para assistir, para torcer. E a Fórmula 1 ela é muito parecida com o hipismo. Por quê? Porque na Fórmula 1 também não é só corrida. Na Fórmula 1 também se faz grandes negócios. Exato. Tem todo um universo que circunda ali a competição em si, que é semelhante ao que ocorre no hipismo. Então, às vezes não damos o devido valor para o desenvolvimento desse network, para o desenvolvimento do hipismo, não só dentro de pista, como eu já falei.